O preço realmente é alto. O preço é alto para qualquer pessoa que fala sobre isso. E quem fala sabe muito bem disso. Eu que trabalho com isso, eu sei que o preço é muito alto. Dentro da academia, que é onde eu atuo, né, como pesquisadora, eu sei que a gente sempre vai ser cobrado por isso. A gente sempre vai, como ele está sendo questionado, vocês vão ver essa semana o tempo todo as pessoas falando, ele está usando de oportunismo. Por mais que ele esteja sendo abraçado por muita gente, ao mesmo tempo você vê o presidente de uma liga com muita tranquilidade para falar que ele está usando disso para se promover de alguma forma. Total. Vários absurdos que ele falou. Uma outra Então, agressão, né? o que o presidente disse já é a prova do que por que os jogadores não se posicionam. Ali já é o auge, sabe? Uhum. Mas não só ele. A gente tem. Eu estudo propriamente dito jornalismo esportivo, então eu venho de uma visão de que a mídia esportiva em si ela está numa posição em que ela não dá essa abertura para os jornalistas, para os jogadores, desculpa, para os jogadores também se posicionarem de fato, porque eles são cobrados o tempo todo. Eles se posicionam hoje, todo mundo fala, que legal, mas a semana que vem, no primeiro erro que ele cometer, ele vai ser cobrado triplicamente pelo aquele erro. E eles sabem disso. Os jogadores negros, as jogadoras, eles têm consciência disso. E aí eu já conversei com algumas jogadoras, com algumas pessoas, e eles têm ideia sobre isso, porque já aconteceu no passado, não é uma coisa recente, sabe? É uma coisa de décadas, de jogadores que se posicionaram e foram cobrados, que tiveram suas carreiras extremamente atingidas pelo fato de terem falado sobre racismo. E que estão sendo, os jogadores que se posicionam constantemente hoje em dia, todos os atletas, na verdade, não são jogadores de futebol, eles são cobrados constantemente por isso. No primeiro erro que eles cometem, eles veem essa ideia, né? Uhum. Então, é por isso. É simplesmente por isso. Quem recua é plenamente entendível. Assim, a gente não vai querer também, eu como pessoa negra, eu não vou querer que o cara ele coloque a carreira dele em xeque pela causa, porque ele não é obrigado, sabe? A colocação da Natália foi perfeita, porque ontem mesmo, fazendo uma pesquisa sobre o que aconteceu e tudo mais, e vendo outros comentaristas falando sobre o caso, e teve um comentarista que ele falou, poxa, e os outros jogadores negros? Por que eles não se manifestaram? E eu falei assim, é injusto a gente cobrar um posicionamento dos outros jogadores negros, porque eles também estão lá meio que na corda bamba, eles também sofrem, eles também são vítimas, só não foram diretamente, mas também são vítimas. E aquela coisa, a corda sempre rebenta do lado mais fraco, que é o que fugiu o nome dela? Natália. Desculpa, era o que a Natália está falando. Se esses jogadores se manifestarem os negros, eles também sofrerão retaliação. E é isso que a gente precisa olhar, senão fica me parecendo até um racismo, né? Um duplo racismo. A hora que você cobra que esses jogadores negros se manifestem, sendo que eles também são parte mais fraca. Eu falei, não sei nem se o Neymar poderia se manifestar em relação a isso. E aí eu lembro, por exemplo, Martin Luther King, quando ele fez aquela passeata histórica, existia pessoas brancas ali ao redor. Existia pessoas brancas à frente impedindo que a polícia atirasse. E às vezes a gente fala aqui mesmo no Brasil, a hora que tem as passeatas, as manifestações, precisa, mesmo sendo um movimento negro, precisa das pessoas brancas ali para garantir que a polícia não vai chegar atirando. A gente precisa disso. O 8 de janeiro foi um exemplo disso. Quantas pessoas morreram em 8 de janeiro? Se fosse uma manifestação do movimento negro, por muito menos teríamos uma chacina. Não tinha nem começado. Né? Eles não tinham nem se aproximado, exatamente. Na frente do quartel, né? Exato. Então, assim, é disso também que a gente está falando, né?